Mudar de vida no Nordeste ainda é um desafio para muitos. Neste episódio, a prosa gira em torno da mobilidade social. O que determina se uma pessoa consegue romper o ciclo de pobreza? Qual o papel da educação, do emprego e até da capacitação em áreas de inovação tecnológica nessa caminhada? Como o Nordeste se compara a outras regiões do Brasil? Falamos também sobre os obstáculos enfrentados por grupos específicos e o que as políticas públicas podem fazer para garantir que mais nordestinos tenham chances de subir na vida. E para essa conversa, trazemos dois queridos. Michael França, doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo, vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER. E Mariana Pinkowski, doutora em Engenharia de Software pela Caesar School e diretora executiva do Porto Digital. Vamos lá com a gente para essa conversa? Para começar, então, Cornélios, como é que está hoje a situação de pobreza do Nordeste? Bom, muito obrigado. O Nordeste hoje ele é muito menos pobre do que já era, né? Porém, ele ainda é a região mais pobre do Brasil. A taxa de pobreza no Nordeste hoje está em torno de 40% a 41%, que é mais do que o dobro de outras regiões como o Sudeste, como o Sul, como o Centro-Oeste. A pobreza do Nordeste ela diminuiu muito na primeira década desse século, quando teve um certo boom de crescimento no Brasil e mais ainda no Nordeste. Obviamente a pobreza, e mais ainda a pobreza extrema, baixou muito por programas como Bolsa Família, né, que atuam tanto na pobreza de curto prazo, fornecendo dinheiro para as pessoas, e também de longo prazo, já que os filhos de quem recebeu Bolsa Família geralmente já têm uma certa mobilidade social, um certo avanço, mas ela continua alta e a gente também nota que a mobilidade social ela tende a ser relativamente baixa no Brasil e ainda mais baixa no Nordeste. Então isso é um grande desafio do Nordeste, de que mesmo que as pessoas na maior parte tenham saído da miséria, da pobreza extrema, continuam muitas vezes numa situação de certa precariedade. Muito trabalho informal, salários relativamente baixos. Então, acho que isso vai ser o background da nossa conversa de hoje. Bom, partindo disso, Michael, com seu livro, A Loteria do Nascimento, inclusive, você diz aqui, a filha do porteiro termina a universidade, mas não alcança filho do rico. Certo? Quão importante é da onde a gente vem, consideração para onde a gente vai? Realmente determina o nosso futuro, onde a gente nasce? Sim, Karen. O que as pesquisas têm mostrado, empírica, tanto no Brasil quanto fora, é justamente isso. Onde a gente nasce tem um impacto sistemático em várias dimensões da vida. A gente começa, por exemplo, em relação aos recursos, né? Se você nasce em uma família com poucos recursos, possivelmente ali você vai ter acesso a uma educação de pior qualidade, uma saúde de pior qualidade. E isso é uma das frentes que vai ditar as suas possibilidades de escolhas. Mas vamos supor que lá na frente, que é que nem a gente traz no nosso livro, vamos supor que um jovem de origem desfavorecida, ele consiga ultrapassar todos esses mecanismos de exclusão, todas essas barreiras. Vamos pensar, talvez, uma moça que nasceu no Nordeste, chega na universidade brasileira, em uma universidade de elite. Mesmo assim, quando ela terminar a sua formação, ela ainda vai tende a estar alguns passos atrás quando se compara com um colega, por exemplo, vindo de uma classe social mais alta. Por quê? E no livro a gente tenta discutir um pouco disso, porque mesmo que ela tenha a mesma, vamos supor assim, competência, né, e produtividade do rapaz vindo de uma classe econômica mais alta, o rapaz que vem de uma classe econômica mais alta vai ter uma rede de contato melhor. E só por isso a inserção dele no mercado de trabalho tende a ser bem melhor do que essa moça desfavorecida. O chamado networking, né? Networking, exatamente. Ou os contatinhos, né? Os contatinhos, os contatinhos. Quem indica. Exato. Nas minhas colunas da Folha eu costumo fazer muito essa brincadeira de falar dos contatinhos. Mas
Vamos supor que ela também tenha uma rede de contato relativamente boa, em comparação com um rapaz que veio de uma classe econômica mais alta. Tem outras coisas que vai afetar, que é, por exemplo, se eu venho de uma família que tem um patrimônio familiar relativamente mais alto, a minha aversão e propensão ao risco tende a ser muito diferente, né? Então, por exemplo, se eu sou um jovem mais favorecido e o mercado de trabalho está relativamente mais apertado, eu posso esperar mais tempo até escolher uma posição que encaixa de acordo com aquilo que eu quero atuar no mercado de trabalho. Agora, se eu venho de uma origem desfavorecida, qualquer oferta de emprego, muitas vezes eu vou ter que ir para ela por causa que eu preciso me sustentar e muitas vezes sustentar a família, tá? Então, apesar de ter feito, por exemplo, universidade de elite, o conjunto de oportunidades depois continua sendo distinto, porque a classe social, a raça e o gênero continuam afetando. No caso das mulheres, por exemplo, a gente tem muito casos de assédio, seja moral, seja sexual, no mercado de trabalho. Tem a formação de redes dentro do próprio ambiente corporativo, do qual as mulheres muitas vezes são colocadas um pouco mais de lado, por ser um ambiente predominantemente masculino. Então, a ideia do livro é assim, ir discutindo de uma forma didática vários desses canais que muitas vezes são pouco discutidos na sociedade de uma forma geral, tá? Eu não vou adentrar todos os canais, mecanismos, porque senão só ia ficar eu aqui no podcast falando, tá? E eu vou dar a oportunidade para outros colegas falarem. Uma coisa que eu achei bem interessante dos seus estudos nesse livro é que eu me senti muito representada. Então, eu acho que você fala muito da realidade que acontece. E com família, que minha mãe veio da Bahia, migrou para a periferia de São Paulo. E você também, né? Seu pai veio do sertão da Bahia, migrou para Minas Gerais. Então, eu acho que é algo que representa muito. Mas assim, olhando para minha história, olhando para a história de muitos brasileiros, muitos nordestinos, e a sua história também, pelo menos assim, a nossa história, a escola ajudou muito a gente sair dessa situação, né? Mas no Nordeste a gente vê que o tanto de pessoas que estão se formando no nível superior aumentou muito, né? Nos últimos anos. Porém, essa questão de mobilidade social, de poder mudar de vida, de encontrar um trabalho ainda continua meio... Não está onde gostaríamos que esteja. Então, a escola realmente faz a diferença para a mobilidade social? Então, eu acho que a escola, por si só, tem um papel muito importante, né, na formação do ser humano. O ser humano tende a fazer melhores escolhas ao longo do tempo, desenvolver o senso crítico. E a escola também ajuda a desenvolver as habilidades e competências ali do indivíduo. Mas de nada serve, por exemplo, se o mercado de trabalho não ajudar. Tá? Então, se não tiver um mercado de trabalho relativamente dinâmico ali que possa absorver essa mão de obra capacitada, muitas vezes você vai ter pessoas com nível de qualificação relativamente alto que não conseguem vagas no mercado de trabalho. A própria Coreia do Sul está meio que passando um pouco por isso, né? Lá, durante um bom tempo, eles tiveram ganhos sistemáticos de melhorar a educação, mas agora os jovens estão tão educados e o mercado de trabalho não consegue absorver esses jovens muito educados, que aqueles com nível de educação relativamente menor têm conseguido uma taxa de empregabilidade relativamente melhor, né? Então, eu acho que, assim, um ponto importante é que tem muita gente que eu acho que superestima a educação em relação à desigualdade e mobilidade social, e tem gente que dá pouco valor. O que eu acho que a literatura tem mostrado, a partir de vários estudos e evidências, é que não é nenhum nem outro. Assim, acho que a educação está no meio do caminho. Ela pode fazer muita coisa, mas ela não vai resolver todos os problemas sozinhos. Não é a educação sozinha, né? Isso. É um ecossistema de mudanças, de políticas públicas que precisam acontecer. Mariana, você trabalha no Porto Digital, em Recife. Conta um pouco mais pra gente como que é esse projeto, como ele surgiu, o que ele tá fazendo.
Bom, completando um pouquinho o que Michael falou, eu concordo contigo, Michael, e é justamente nesse ponto que o Porto Digital ele trabalha. Então, o Porto Digital ele é um ecossistema de inovação, distrito de inovação, localizado em Recife, Pernambuco, que a gente costuma dizer que é a periferia do Brasil, e muitos acham que aquilo é um milagre de ter acontecido no local que aconteceu. Então, a gente trabalha como grande articulador entre o setor produtivo, a academia e o governo. Porque também não adianta nada a gente formar um indivíduo, principalmente nessa área de tecnologia, que esteja desalinhado a que o mercado está precisando. Então, isso até foi o tema da minha tese de doutorado, que é essa parte do skill gap. Então, o que a gente forma hoje com aquilo que o mercado está precisando e como que a gente faz para que pessoas da periferia, pessoas de baixa renda, acessem esse nível superior. Mas o nível superior linkado com as demandas de mercado. E não aquela academia propriamente dita que você foi, recebeu o diploma e depois, né? Que é isso que você deu o exemplo da Coreia do Sul. E aí, esse estudante, depois de graduado, ele vai encontrar o mercado de trabalho? Então, quando a gente pega os dados do nosso estado, eu concordo com você, Cornelius, principalmente com esses programas federais de acesso à universidade, ao ensino superior. A gente melhorou muito, né, o nível educacional, principalmente da região Nordeste, mas ainda existe na nossa área aquelas três grandes áreas, né? A medicina, o direito e a engenharia. E aí, quando você vê Recife, que é um ponto um pouco fora da curva. Porque você pode ir em qualquer outra capital nordestina, você não vai ver os cursos de tecnologia em primeiro no ranking quando você pega as universidades federais pelas notas de corte do Enem. E só para exemplificar como que a gente chegou hoje em Recife, dos cinco cursos mais concorridos da Universidade Federal, 4 são de tecnologia. Depois que vem medicina, acho que direito está em 7º lugar. Mas para a gente chegar nisso foi uma longa trajetória, né? Para quem não conhece, o Porto Digital já tem 25 anos, ele surgiu lá em 2000 e muito, Michael, que eu nem gosto de usar muito o termo reter, né? As pessoas falam reter o capital humano, mas sim fidelizar. Como que a gente ia deixar que esse capital humano ficasse dentro de Recife e não fosse para fora do estado ou para fora do Brasil? E daí surgiu a ideia de montar o Porto Digital, esse distrito de inovação, em que a gente gera emprego qualificado em quantidade. Então, para vocês terem uma noção, o Porto Digital começou em 2000 com apenas 2 empresas. Hoje a gente tem 475 empresas e a gente gera 21.551 vagas de empregos. Então, temos toda essa quantidade de pessoas empregadas na tecnologia, que tem um salário muito maior do que o salário médio das demais profissões. Mariana, pode falar um pouco sobre como o Porto Digital faz esse dinamismo de mobilidade social, né? Como ele, de certa forma, consegue superar, né, o obstáculo que o Michael estava falando, de que a pessoa tem uma formação acadêmica que é necessária, mas não necessariamente suficiente para, de fato, atingir um emprego bom, um emprego produtivo, um emprego que permite chegar a uma mobilidade social maior. Bom, logo que eu entrei no Porto Digital, eu entrei em 2019, eu passei 4 meses só no processo de escuta. Então, todo dia eu ia almoçar, ia tomar café, ia lanchar com algum empresário lá da região. Porque isso também é outra coisa, é um ponto fora da curva de quando você compara com outros parques tecnológicos. O Porto Digital, a gente já se tornou um distrito de inovação. A gente está concentrado majoritariamente numa ilha, que é a Ilha do Recife. Então, as distâncias de uma empresa para outra é uma distância no raio de caminhabilidade de 5 minutos a pé. Então, isso faz com que a gente tenha uma proximidade muito grande com o setor produtivo. E a grande queixa à época era a escassez de capital humano. Como se você conversar com qualquer gestor de parques tecnológicos, tanto no Brasil quanto fora, é a escassez de capital humano na área de tecnologia. E a gente começou a pensar como que a gente consegue formar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo e com nível de excelência. E aí a gente montou um piloto, uma turma de 50 alunos, e sempre que eu posso, eu faço questão de frisar, quem apostou inicialmente na nossa ideia foi o Senac.
Então, o Senac me deu 50 vagas de forma gratuita, onde a gente modelou a matriz curricular. A gente fez o teste. E em 2021, a Prefeitura Municipal do Recife comprou a ideia do nosso projeto. Então, a gente coloca 500 alunos, todos egressos de escola pública e moradores do Recife, por ser uma política pública municipal, para estudar a área de tecnologia. Então, são cursos superiores de curta duração, são 2 anos e meio. E como você falou, né, é uma fatia de mercado que a gente atua em que o jovem ele não pode esperar muito o emprego, não pode demorar tanto. Então, ele não pode passar 4, 5 anos na faculdade para ganhar o título, porque ele tem pressa, ele precisa do emprego. E o grande diferencial que a gente fez nesses cursos, além da gente alterar a matriz curricular para atender às demandas do nosso distrito de inovação, das 5 disciplinas que o estudante cursa por semestre, uma disciplina, ela ocorre dentro do Porto Digital. A gente montou um laboratório e a gente convidou as empresas, onde tudo é gratuito, então as empresas não pagam para participar, mas, por outro lado, a contrapartida, eles fornecem um mentor. Então, é um mentor a cada 10 estudantes, ou então ele adota a turma como um todo, que são 50 estudantes por turma. E a cada semestre, eles vão trabalhando os problemas reais daquela determinada empresa. E durante esse tempo, que aí desde o primeiro semestre, eles já começam, que a gente fala, com a mão na massa, não é só a questão teórica, mas eles têm essa disciplina prática, as empresas também ficam, igual o jogador de futebol, né? Fica de olheiro. Então, a gente tem grande parte dos nossos estudantes, eles já se empregam durante a formação. E aí isso é muito importante, que a gente conseguiu reduzir muito a evasão dos nossos estudantes. Agora eu também falo, se eu não parar um pouquinho, eu não deixo ninguém falar, mas depois a gente fala um pouco sobre os dados do perfil socioeconômico desses alunos. Não, mas é uma conversa livre, então se sinta à vontade de falar o que precisa ser feito também, Michael. É uma pergunta para você, Mariana. A gente está falando de mobilidade social, né? Como que o Porto Digital tem aumentado o acesso para os alunos de mais baixa renda e que não fique somente nos alunos que já têm essas oportunidades, certo? Pois é, então quando a gente começou, né, esse programa, ele era pago, né? Então acabava que a gente só atendia a classe média e os ricos. E aí quando a prefeitura comprou a ideia do embarque digital, a gente conseguiu já colocar, até o início desse ano, 2.000 jovens para dentro. Então, a cada ano a gente coloca 500 jovens egressos de escola pública e da periferia do Recife. E o que a gente costuma dizer, a realidade do parque ele mudou completamente. Então, antes a gente tinha um distrito de inovação majoritariamente composto por homens, brancos e de classe média e rico. Hoje, a gente já vê a periferia do Recife dentro das empresas. Então, é com a grande satisfação que a gente vê que esse projeto, ele começou em 2021, a gente já colhe frutos. Não é um projeto de longo prazo, né? No curto prazo, porque a formação é curta, são 2 anos e meio. Então, no curto prazo, a gente já consegue ver o retorno disso. E o mais importante, a gente faz uma série de escutas com os empresários para a gente ver como que está o nível desses alunos. Porque concordo, quando a gente compara um aluno que sai com todo de uma instituição privada, com todas as possibilidades, tanto a questão da educação formal como da educação informal, a questão cultural, de acesso, de tudo, realmente a gente tem uma distância entre esses estudantes. Mas, pasmem, quando a gente compara a questão emocional dos estudantes que vêm, os egressos do embarque digital, comparado com das instituições privadas, os que não são os bolsistas, a gente vê uma resiliência muito maior. Então, esses alunos, eles veem que aquilo é a única chance que ele tem para crescer na vida. E diferentemente de outros ambientes, que eu concordo, Michael, quando você fala, uma pessoa que vem de uma classe mais baixa, ele não consegue escolher. O primeiro emprego que vem, ele se segura, que aquilo é um meio de sobrevivência. Mas mesmo o primeiro emprego que vinha da área de tecnologia, que ele se segure como júnior, ele já recebe 3 vezes mais do que a média de renda familiar. Isso a gente tem em pesquisa, em dado. Então, por conta da massa salarial no setor de tecnologia ser mais elevado, mesmo o primeiro emprego dele, ele recebe bem mais do que a família dele inteira.
pode falar um pouquinho mais sobre a questão do gênero, né, que o Michael também tinha levantado. E a área de tecnologia, obviamente, é uma área que é tradicionalmente muito dominada por homens. Então, como o Porto Digital consegue atrair mais mulheres e meninas para essa área que, obviamente, dá uma grande oportunidade de emprego bons e de mobilidade social? Isso, infelizmente a área de tecnologia é uma área majoritariamente composta por homens e quando a gente vai fazer ainda os recortes, né, assim, além de homens brancos e de classe média e ricos. E a gente tem algumas iniciativas, não é apenas uma, mas várias. Uma delas é o Minas, que é para a gente atrair mais meninas. Então a gente tem uma creche em parceria com a prefeitura, é uma creche pública gratuita, onde metade das vagas são voltadas para as meninas que têm filhos, que trabalham no Porto Digital, e a outra metade para uma comunidade que é chamada Favela do Pilar, ela está instalada dentro do território do Porto Digital. Só para dar um contexto também, porque no relatório a gente vê que a participação na força de trabalho no Nordeste é mais baixa. E devido principalmente à baixa participação das mulheres. Porque eu acho que as mulheres elas têm que decidir, né, se elas vão ter filhos. Vou sair do meu trabalho para cuidar das crianças ou eu vou continuar? O que acaba prejudicando a carreira, né? Então, acho que é muito interessante esse fator de ter, não políticas, mas lugares onde essas mulheres possam deixar os filhos, elas não precisam ficar em casa, elas podem voltar ao mercado de trabalho, que é o que vocês estão fazendo no Porto Digital, né? Isso. E aí, para além dessa iniciativa, a gente também… foi interessante que na primeira chamada desse projeto, que a gente chama do Embarque Digital, a primeira chamada foi majoritariamente composta por meninos, as inscrições meninos. E aí, a partir da segunda edição, a gente fez um ajuste interessante, né? A gente fez um ajuste na comunicação. Então, a gente fez uma comunicação mais direta, mais assertiva para as meninas e as mulheres. E hoje, 35% das nossas estudantes são meninas. E o critério de desempate, porque todos entram pela nota do Enem, o critério de desempate, caso tenha um menino e uma menina com a mesma nota, quem entra são as meninas. Então, é interessante que são ajustes e ajustes sutis, a gente consegue ver um resultado e um resultado gigante, porque quando você compara o grande setor de tecnologia nacional, você tem 16% de meninas estudando na área de tecnologia. E a gente já tem 35% de meninas. Então, meu sonho é que a gente tenha 50-50. Sim, porque né? Maior representatividade. Afinal de contas, a população da gente é quase que meio a meio. Então, por que não nos demais espaços? Tanto tecnologia, como até nos espaços da política mesmo, a gente ainda ocupa pouco espaço. Né? E isso vai construindo de geração em geração, né? Porque, por exemplo, nós que somos mulheres, a gente vê uma pessoa em um cargo que é majoritariamente homens, a gente meio que… Será que a gente pode chegar lá quando a gente é criança? Será que eu posso ser isso quando crescer? Então, com mais mulheres, sabe, estando nesses cargos, meio que dá uma inspiração para as crianças entenderem que elas podem chegar lá um dia também, né? Como as meninas podem chegar nesses cargos. Então, acho que é um trabalho bem interessante. Michael, você fala muito dessa questão, né? De disparidade de gênero, racial. O que você encontra, assim… dos obstáculos, porque você fala muito dessa questão de partida, né, que as pessoas mais pobres já acabam começando essa largada um pouco mais atrás das pessoas que são mais privilegiadas. Essa questão de disparidade de gêneros e racial afeta ainda mais? O que você encontrou nos seus estudos? Então, afeta sim, Karen, porque é o seguinte, você tem que imaginar as paridades não só pela ótica de recursos, por exemplo, monetários, também tem que imaginar que tem toda uma construção, né, cultural, socioeconômica que vai moldando as pessoas e vai encaixando as pessoas em determinadas caixinhas ali da sociedade, né? Então, pega o próprio caso das mulheres. O fato de muitas vezes não ter muitas meninas em áreas de tecnologia, em áreas de engenharia, enfim, acaba afetando as meninas mais jovens a não eventualmente querer trilhar esse caminho, né? Tem um estudo que inclusive foi publicado na American Economic Review faz um tempo, mostrando o impacto que modelos sociais femininos, por exemplo, tinha nas escolhas
das trajetórias das meninas, né? Então, o experimento foi relativamente simples em algumas universidades americanas, uma universidade americana mostrar mulheres que tiveram sucesso na economia, e aquelas mulheres viraram uma espécie de modelo social para as meninas mais jovens, e elas passaram a escolher mais ir para a economia. E isso acontece de uma forma muito significativa, tanto em relação a gênero quanto a questão racial também. Muitos negros e pessoas desfavorecidas, homens desfavorecidos, quando olha para a sociedade brasileira, muitas vezes tem como referencial o jogador de futebol, por exemplo. Mas e não sabe, por exemplo, das probabilidades. É muito baixo, por exemplo, atingir um determinado nível dentro do futebol, né? O quanto que é competitivo. Então, tem toda essa construção social que também vai moldando os indivíduos a seguir determinadas trajetórias, e isso vai se reproduzindo intergeracionalmente, tá? Então pega, por exemplo, uma outra coisa importante, que eu não sei se vocês destacaram tanto no estudo, que eu quero ler depois com cuidado, mas tem um aspecto muito importante que é o perfil reprodutivo, né? Então, mulheres em lugares mais favorecidos no Brasil ainda tem, em muitos casos, uma incidez de gravidez na adolescência relativamente alta. Isso acontece porque muitas vezes não tem acesso a informações sobre saúde reprodutiva, métodos para controlar ali a reprodução, né, organizar a reprodução, enquanto as mais favorecidas e mais educadas conseguem, né, se organizar ali muitas vezes para ter a criança na data que queira. E isso muitas vezes acaba gerando um impacto tanto contemporâneo quanto intergeracional. Por quê? Essas meninas que têm filhos relativamente cedo, muitas vezes evadem da escola. É um dos principais fatores que leva à evasão escolar. O marido, quando assume, também evade. E aí você está condenando meio que a geração contemporânea e a próxima a ficar ali na armadilha da pobreza. Tá? Então, e parte disso vem, tipo, as mães dessas meninas às vezes tiveram filho relativamente cedo, não tiveram acesso às outras oportunidades, né? A gente sabe que quando as oportunidades começam a aparecer, o custo de oportunidade de ter filho aumenta, e aí muitas vezes as mães, essas jovens, deixam para ter filho relativamente mais tarde. Então você tem todo um conjunto, tanto econômico quanto social e cultural, que vai ditando de formas distintas os caminhos das pessoas. Tá? No caso racial, só para finalizar aqui, eu acho que tem um aspecto muito importante. Você pode ter 2 irmãos ali na mesma casa, só que um tem uma pele relativamente mais clara e o outro tem uma pele relativamente mais escura. O simples fato de ter uma pele mais escura vai ter uma vivência totalmente diferente. Tá? Então tem pesquisa mostrando que os próprios pais tendem a investir na educação da criança de pele mais clara. Então você tem uma criança branca, uma parda, vai investir mais na educação da criança de pele branca. Se tiver uma parda, uma preta, os pais tendem a investir mais na educação da criança de pele parda. Quando chega na escola, também tem evidência mostrando que os professores acabam discriminando os alunos pretos. Na hora que chega no mercado de trabalho, também tem evidências mostrando que a cor da pele vai afetar, mesmo tendo currículos idênticos. Então, é todo um processo que acaba gerando para determinados indivíduos um conjunto de vantagens e para outros indivíduos um conjunto de desvantagens. E a gente tem muito essa conversa de cotas, né? Que um dos assuntos que o pessoal tem conversado bastante é: eu entraria num avião em que o piloto é negro, em que entrou nessa profissão pelo sistema de cotas ou de diversidade. Eu acho que o que as pessoas não entendem é que o sistema de cotas ou programas de diversidade não quer dizer que as pessoas que estão naquele programa são menos competitivas, certo? Que é isso que você também menciona, né? Isso. Não, exato. E basicamente está nesse livro, né, uma discussão que eu tive com Hélio Schwartzman da Folha, que ele colocou justamente isso, né?
dado o avanço da política de cotas, por exemplo, no setor público, começou uma discussão agora, que se no Brasil agora ia ter cota para tudo. E aí ele começou a coluna justamente falando sobre isso, né? Você seria operado por um médico cotista ou pegaria um avião com um piloto cotista. E aí o ponto central da discussão é... Tipo, tem determinadas pessoas que acham que o cotista tá levando um certo empurrãozinho ali para conseguir, ele não é muito competente. Mas esquece, por exemplo, que determinados grupos levam empurrãozinho em todos os aspectos da vida. Né? Se você começa a partida mais pra frente, né? Exatamente. Se você nasce de uma classe social relativamente mais privilegiada, se você nasce homem, se você nasce branco, você tem uma série de empurrãozinhos. Se você nasce mulher, você não tem. Se você nasce uma mulher negra, você tem 2 empurrãozinhos para trás. Se você nasce mulher negra da periferia, são 3. Então, o que as cotas fazem, em um certo sentido, só para tentar simplificar, imagina só, se você está aqui entre os grupos bem favorecidos, e aí você tem aqui um grupo bem desfavorecido. Então, ao você colocar cota, você tenta pegar os melhores do grupo mais favorecido e os melhores do grupo mais favorecido. Entendeu? Então, os medíocres do mais favorecido vai tender a ficar de fora pelo sistema de cotas. E os medíocres também do mais favorecido vai tender a ficar de fora pelo sistema de cotas. Então, no final do dia, você está tentando equiparar ali os pontos de partidas. Porque na sociedade, o ponto importante é que os pontos de partida onde você nasce dita muitos resultados ao longo da vida. Então, se você não tentar equalizar isso, você vai sempre premiar quem já é premiado. E eu tenho um exemplo prático disso que ele falou. Vê só, lá em Recife, como eu falei para vocês, os cursos mais concorridos são de tecnologia. Então, para você entrar nos cursos de tecnologia, você tem que ter uma pontuação acima de 800. Ou seja, você entra em medicina e não entra num curso de tecnologia. Então, o que a gente faz? Para entrar no embarque digital, o único meio de entrada é Enem. E aí a gente pega o estudante, que ele tira acima de 600 até próximo de 800. Então, é o que a gente conversa bastante e discute. A gente pega, como você falou, a elite, a nata da escola pública e a gente coloca para dentro. Então, dadas as condições das nossas escolas públicas, um estudante que tira mais de 600 pontos no Enem é um gênio. Então, é aí onde a gente investe. Então, a gente tem 500 novos estudantes que entram, sendo 250 na primeira entrada, 250 na segunda, e a concorrência é bem alta para entrar nos nossos cursos de formação. E aí, é exatamente o que você pontuou. A gente pega aquele aluno que não conseguiu entrar na universidade pública, porque é muito difícil você acessar os cursos de tecnologia. A gente aproveita esse estudante, a gente investe por meio da bolsa e no fim ele performa muitas vezes muito melhor do que um estudante que veio da escola privada. E como eu falei, acho que na pergunta anterior, todas essas questões emocionais, a resiliência desse estudante, a forma como ele enxerga isso como oportunidade de vida e de mudar não só a vida dele, mas a vida da família dele, isso faz toda a diferença. Então, quando você conversa com os empresários, é notório, quando eles fazem um comparativo entre esses estudantes. E, Mariana, é impressionante como a gente vê pessoas muito mais bem preparadas para a vida quando vem dessa situação de maior adversidade, de mais dificuldade, né, para a própria sobrevivência. Porque você vê a vida também de um ângulo diferente, né? Totalmente. E os vários ângulos que a gente consegue ver a vida, várias perspectivas, acaba construindo uma perspectiva muito mais, uma perspectiva melhor, né? Que engloba muito mais diversidade, que diversidade pode ser muito bom para o crescimento, não só daquela pessoa, mas para todos ao mesmo tempo, Veja, né? E dentro da área da gente, cada vez mais os problemas estão mais complexos dentro da área de tecnologia. Exatamente. Então, quando você tinha antes, que graças a Deus não é mais a nossa realidade, uma equipe muito homogênea, composta de homens brancos, classe médias e ricos, você era míope nas outras óticas, nas outras percepções. Então, quando a gente trabalha, quando a gente investe nos programas da gente de inclusão produtiva, não é só para pessoas da periferia. A gente também tem outra iniciativa do Porto Mais, onde a gente traz para dentro pessoas LGBT, pessoas com deficiência. Então, eu tenho várias empresas rodando com
Por exemplo, algum software, algum aplicativo para a pessoa surda. Então, como é que uma pessoa que não é surda vai desenvolver alguma tecnologia para uma pessoa que é surda? Então, é um ambiente muito propício, muito acolhedor para pessoas diversas. Então, cada vez mais a gente tem esse olhar que equipes coloridas, que é o que a gente fala, né? Equipes que tenham vários gêneros, equipes que tenham várias origens. No final do dia, ela gera muito mais lucro para a empresa. Então, para você ter ideia, esse semestre a gente conseguiu colocar por meio de bolsa também. Mais uma vez o Senac me deu de forma gratuita. Consegui colocar 50 pessoas trans para dentro. E aí, obviamente, meu desejo era que fossem 50 pessoas estudando tecnologia, mas foi uma premissa logo no início do programa que eu disse, não, a gente não vai obrigar a pessoa a fazer tecnologia. A pessoa vai escolher o que quer. Já é tão violentada na vida, no mundo, por todos. Então, a pessoa vai escolher. Mas, graças a Deus, e pelo setor da gente ser muito dinâmico, mais da metade desses estudantes escolheram a área de tecnologia, outros partiram para gastronomia, enfermagem, enfim. Mas a gente acredita que a potência que a gente tem ali dentro, a gente consegue sim impactar muitas pessoas e tem espaço para todo mundo, né? A pessoa neurodivergente também é um ambiente muito propício para recebê-las. Então, quando a gente fala do corte apenas de gênero e apenas racial, ainda é muito limitado para a potência que o setor de tecnologia tem para desenvolver. A gente pode abrir um pouquinho ainda mais esse espectro da diversidade. Algo que o nosso relatório aponta é que a criação de empregos, até empregos formais no Nordeste, geralmente está muito virado para o setor de serviços e dentro do setor de serviços para serviços relativamente de baixa produtividade, né? Questão de comércio local, né? Coisas que empregam muitas pessoas, até com carteira assinada, mas geralmente não chega a muita produtividade, não chega a um certo dinamismo, né? Que deixa a pessoa subir mais na questão da mobilidade social. Então, queria ver com vocês um pouco quais vocês acham seriam políticas públicas capazes, né, para, de fato, turbinar um pouco essa mobilidade social, criar mais empregos que sejam de fato produtivos e também fazer essa conexão entre as pessoas que precisam, que estão procurando empregos melhores, as empresas que também estão procurando pessoas capazes para fazer coisas mais sofisticadas, produtivas. Quais políticas públicas poderiam ajudar com isso? Michael, talvez você comece com a teoria e depois a Mariana com a prática. Tá. Bom, eu acho que tem uma dimensão da formação e tem uma dimensão fora e já está no mercado de trabalho, né? Então, na dimensão da formação, tem um aspecto, por exemplo, que eu ainda não destaquei aqui, mas eu acho que é importante justamente na hora de pensar a formação dessas redes e como que isso impacta no mercado de trabalho depois, né? A gente tem um ensino público relativamente ainda deficiente de educação. A gente tem algumas escolas que têm saído relativamente bem, apesar de todas as dificuldades em relação ao ensino público, mas no aspecto geral, a gente sabe que tem várias escolas privadas, né, que tem uma performance em termos de aprendizagem relativamente melhor. Mas o ponto central não é só sobre a qualidade da educação em termos de formação, não é só sobre a pessoa ali desenvolver melhor o português ou a matemática. Tem um outro ponto central que a gente pouco discute, é que nessas escolas privadas, muitas vezes também está se formando uma rede que no final também vai influenciar no mercado de trabalho, tá? Então, vamos lá, quando uma pessoa... só estou ali no 0,01% mais rico da população brasileira. E vamos supor que você esteja ali no 90% da população brasileira.
O fato de eu estar ali no 0,1, que é onde que a renda está muito mais concentrada, eu tenho uma riqueza vou ter uma riqueza muito maior que a de vocês, eu vou conseguir, por exemplo, pagar um ticket ali na escola do meu filho de 7 mil, 10 mil reais, 15 mil reais. E isso vai ser o quê? Isso é um mecanismo de exclusão, né? O próprio capitalismo funciona dessa forma, né? Que é um sistema que funciona na parte também da exclusão de quem tem poder de pagar e quem não tem poder. E quem não tem fica fora de bens e serviços para aqueles que têm uma renda, um patrimônio mais alto. E nessa escola não vai ter só educação, mas vai ter as redes de contato que no final do dia vai estar ditando grande parte dos rumos do país, tá? E aí você pega muitas empresas e o setor empresarial no Brasil, em determinados aspectos, consegue bloquear junto ao poder público várias políticas públicas que poderiam eventualmente gerar um bem-estar melhor para a população. Tipo, muitas vezes vê só o interesse da empresa e não vê o interesse social. O que eu tô falando aqui? Tô falando aqui o seguinte. A gente tem uma concentração de renda e riqueza no Brasil que acaba afetando em vários aspectos na sociedade brasileira as vantagens desses grupos que já têm um patrimônio relativamente mais alto e gerando desvantagem para aqueles grupos que não têm um patrimônio relativamente alto. Então, numa sociedade tão desigual quanto é a sociedade brasileira, faz sentido, por exemplo, a gente ter esse mecanismo de exclusão, que é uma escola privada, que a pessoa paga 15 mil, 7 mil, 10 mil ali, e os outros não conseguem pagar, vão ficar de fora. A gente tem que continuar tolerando esse mecanismo de exclusão. Na minha concepção, eu acho que uma sociedade tão desigual quanto a brasileira, escola privada, por exemplo, 50% deveria ser destinados a pessoas que tiveram uma origem socioeconômica desfavorecida. E quem deveria pagar as contas é justamente os privilegiados que estão nessas escolas. E por que essa política é importante? Porque você vai começar a gerar ali, já dentro do ensino médio, no ensino fundamental, essas formações de redes. Que no Brasil, agora, a gente meio que começou a fazer isso com as ações afirmativas, mas a gente vai ter que esperar o sujeito ali ter 17 anos de idade, 18 anos de idade, para ter algum contato com a diversidade. A gente vai continuar nessa sociedade, por exemplo, que o único contato com a diversidade que muitos têm é com a empregada doméstica e com o porteiro, entendeu? Então, o que eu estou falando aqui é que a gente tem que começar a dissolver esses processos de segregação já no ensino e depois também passar para a ótica empresarial. E na ótica empresarial é justamente entender aonde que vale a pena manter esses subsídios, aonde que vale a pena incentivar empresas nascentes, pegar algumas do setor empresarial, algumas empresas que são tradicionais, mas que só se mantêm através de subsídios e colúnio com poder estatal, e diminuindo esse tipo de política que é muito nociva à sociedade brasileira. Posso entrar com uma pergunta polêmica? Por favor, não fiquem nervosas. Vamos dizer que a gente tem duas famílias. São idênticas, começam do mesmo lugar. Em uma família, vamos dar um nome, João e Joaquim. João trabalha muito, vai para uma faculdade, depois que se forma na faculdade, continua trabalhando e consegue subir muito na vida. Joaquim vai para uma faculdade, não é isso que ele gosta muito, decide ter uma vida mais... uma vida que não muito dedicada à carreira. Os filhos deles, depois, claro, vão ter oportunidades diferentes, certo? Do João, provavelmente vai frequentar uma escola melhor. Vão ter oportunidades melhores, mesmo porque o pai dessa criança está em círculos, talvez, da alta sociedade. Enquanto Joaquim vai ter uma realidade de vida totalmente diferente. Então, a minha pergunta,
meio polêmica é: por que a família de João deve subsidiar a família de Joaquim? Por que é importante para o crescimento tanto do Nordeste como do Brasil como um todo? Tá. Os mais ricos, favorecidos, quem ganharam na loteria do nascimento, subsidiar os que perderam. Exatamente. Quando que isso é justiça e quando essa partida acaba sendo injustiça? Tá. Eu acho que tem um lado... Esse ponto é importantíssimo, cara, porque tem um lado de justiça e tem um lado econômico. Do lado de justiça, eu até trouxe no livro a discussão, por exemplo, sobre o véu da ignorância, né? Então imagina que aquele que é mais favorecido chega nele e vão fazer um seguinte exercício, assim, você não sabe se vai nascer rico ou vai nascer pobre. Se você vai nascer mulher, se vai nascer homem, se vai nascer negro ou se vai nascer branco. Então, sobre esse véu, né, de ignorância, que você não sabe em que posição você vai nascer, a tendência é você ser mais favorável a medidas mais restributivas, porque você pode nascer, por exemplo, uma mulher negra da periferia, né? E tá ali com um conjunto de desvantagens muito grandes. Se você não tiver um apoio restributivo, você vai ser condenado na sua vida inteira, muitas vezes, a ter uma vida com menor dignidade, com menores oportunidades, tá? Então, sobre esse aspecto, sobre o véu da ignorância, né, que você não sabe qual a posição social que você vai nascer, você tende a ser muito, muito mais favorável a políticas distributivas, porque você pode nascer numa posição muito ruim na sociedade. Agora, tem um outro aspecto que é tudo aquilo que está fora do controle do indivíduo, você imagina como uma coisa mais injusta, né? Então, por exemplo, por que o que eu nasce rico tem que ter oportunidades muito, muito melhores do que aquele que nasce pobre? Se você nasce relativamente pobre, mulher, negra, você tem um conjunto de fatores que está fora das suas circunstâncias, tá? Que está fora do seu controle, que vai ditar seus resultados. Então isso é uma coisa injusta. Isso é o que a gente chama, que gera desigualdade injusta, porque apesar do que você se esforçar, apesar de tomar boas escolhas, a tendência natural é, na média, esses grupos mais favorecidos ficar para trás. Isso é injusto. Isso é por causa que um determinado grupo nasceu em uma família mais privilegiada, outro grupo nasceu numa família mais privilegiada. Mas o ponto central é que falar só sobre justiça, eu acho que não pega muito o brasileiro. Porque o brasileiro parece que está um pouco no nosso DNA uma certa injustiça. Tá? A gente é uma das sociedades mais iguais do mundo e a gente aceita e naturalizou muita coisa que eu acho que não deveria ser naturalizado. Então, para além da injustiça, a gente precisa trabalhar mais a parte mais econômica, que vai ser o meu próximo livro, que vai chamar O Custo da Desigualdade. E aí, uma coisa bem simples o potencial, né, econômico que se perde, dado essa população mais favorecida que não consegue se desenvolver, não tem recurso suficiente para, muitas vezes, trabalhar suas habilidades, suas competências ali e ser incluído produtivamente na economia, tá? E fazer a economia girar. Então, da forma que está estruturada a sociedade brasileira, né, você destacou, né, o Nordeste, cerca de 40% na pobreza, ali, taxa de pobreza. Você tem um desperdício de potencial humano gigantesco, porque essa população mais favorecida vai precisar mais de recursos do Estado, vai precisar mais de ajuda, e ao ela não estar incluída produtivamente na economia moderna, acaba gerando menos impostos, acaba muitas vezes gerando mais violência, e
uma série de consequências socioeconômicas negativas, tá? Então, eu acho que um ponto central que a gente precisa começar a trabalhar aqui no Brasil, a população entender, é que está tudo interconectado, entendeu? Então, a pessoa pode ser extremamente favorecida ali, mas como vai viver num país com uma violência muito alta, ficar com medo de sair na rua, viver só em carro blindado, em condomínio, enfim. Então, muitas vezes, várias famílias não conseguem nem desfrutar a riqueza no território brasileiro, dado essas circunstâncias negativas que são geradas pelas desigualdades e pela pobreza. Eu queria só falar um pouco sobre a questão das políticas públicas, né? Já que o Porto Digital é uma política pública, e assim, as pessoas dizem, poxa, Mariana, quando você fala, aparece o brilho nos seus olhos. E de fato, assim, é com muito carinho que a gente fala sobre o Porto Digital, porque é uma das poucas políticas públicas no Brasil que já tem 25 anos. Então, esse ano a gente comemora 25 anos. E se você me perguntasse qual é a grande chave do sucesso dessa política pública, eu digo a vocês que é a formação do nosso conselho. Então, dentro da formação do Conselho do Porto Digital, são 19 membros e tem um equilíbrio das forças entre o setor produtivo, a sociedade civil, a academia e o poder público. Então, diferentemente de outros parques tecnológicos, que alguns são associações empresariais, outro tem um vínculo grande com a universidade, a gente é um equilíbrio de força desses atores, de tal forma que, se a gente... É até um pouco polêmico, você falou, vou fazer uma pergunta polêmica, mas é até um pouco polêmico que eu vou falar, mas se a gente fosse um parque gerido por universidade, a velocidade da universidade não é a mesma velocidade da indústria. Por outro lado, se nós fôssemos uma associação empresarial, seria muito difícil a gente conseguir atrair para dentro do nosso distrito de inovação gigantes como a Accenture, a NTT Data, a Capgemini, a Deloitte, a EY e por aí vai. Que são essas as empresas que compõem esse total aí das 475 empresas. E por outro lado, se a gente fosse pilotado pelo governo, infelizmente, nosso governo, a cada 2 anos, ele vai mudando de rota, a depender de um lado, de outro, enfim. Então, a nossa política pública, ela está viva, ela está presente há 25 anos, independente das gestões, seja municipal, seja estadual, seja federal. Então, a gente tem uma entrega real para a sociedade. A gente aqui nesse podcast, obviamente, né, pela própria temática, a gente está se atendo muito à questão do capital humano, mas o capital humano é apenas um dos pilares do Porto Digital. Então, a gente tem 2 outros grandes pilares, que a gente fala com muito carinho, que é a recuperação do nosso centro histórico. Então, para quem não conhece o Porto Digital ele está situado numa ilha, numa região antiga, ela é tombada, então 70% do nosso território é tombado pelo IPHAN. Então, são prédios belíssimos, que nos anos 2000, logo que a gente chegou por lá, era uma área completamente abandonada, como a gente vê em várias outras capitais brasileiras. Os centros históricos estão abandonados, sem uso. E a nossa realidade é um pouco diferente. Então, com a saída do Porto do Recife, que migrou toda a parte de carga para o Porto de Suape, ele entrou em desuso e o bairro ficou em decadência. Então, já tem muitas teses de doutorado, muitas dissertações de mestrado, em que estudiosos falam que se o Porto Digital não tivesse ali, possivelmente ali seria hoje a Cracolândia da cidade. Então, quando você vê um bairro que já está grande parte revitalizada, então, e não são imóveis baratos para você revitalizar, né? E quando você vê que a gente tem esse cuidado desse resgate histórico, cultural da cidade, que a gente trabalha a parte de formação de capital humano, não só da classe média, mas primordialmente de jovens que vêm da periferia, quando a gente trabalha projetos de transição de carreira, que a gente vê muita gente com ensino superior, como você falou, e sem emprego, porque principalmente a tecnologia veio e destruiu grande parte desses empregos. Então, a gente vem também com vários projetos para fazer transição de carreira, não mais de jovem, mas de pessoas que já estão nos seus 40 anos de idade. E quando a gente vem com o nosso terceiro pilar de atração de grandes empresas, então, a Solar Coca-Cola está dentro do Porto Digital, Baterias Moura, todas essas gigantes aí que eu já falei para vocês, como Accenture, EY, Capgemini,
Há 2 semanas atrás também se instalou. E para vocês verem, a Capgemini se instalou, foi antes do Hack and Play, na terça-feira, e a perspectiva é que o ano que vem eles já tenham 1.200 funcionários dentro do Porto Digital. Então, é impossível vir um governo, seja de que lado for, para vir contra essa política pública. Então, eu acho que a grande chave de sucesso da gente é, primeiro, a gente não ter lado e a gente ter uma entrega real para a sociedade. Seja na recuperação do patrimônio histórico-cultural, seja na formação de talentos, seja na atração de grandes indústrias de tecnologia para dentro do nosso distrito de inovação. Acho que é por isso que a gente no relatório aponta o Porto Digital, né, como uma experiência de política pública que está dando certo em superar muitos dos problemas que a gente anota do crescimento, do desenvolvimento da região, né, a questão de falta de dinamismo das empresas, mercado de trabalho virado para setores pouco produtivos, problemas de mobilidade social, né? O Michael falou das programas de ação afirmativa, que geralmente começa na faculdade, que é muito tarde, né? No Porto Digital, começa na creche. Exato. A gente tem todo o circuito. Então, tem a creche, tem a escola técnica, a gente tem uma instituição lá de ensino superior que tem desde a graduação até os programas de doutorado dentro do nosso distrito de inovação. Tem um evento também, né? Isso. E tudo isso, ele não foi construído da noite para o dia. Então, é o que eu sempre ressalto. O Porto Digital é um projeto de longo prazo. A gente tem um evento anual que eu deixo aqui para quem está nos assistindo já o convite. Então, ano que vem vai ser entre os dias 11 e 14 de novembro, que é o Hack and Play. Então, diferentemente de outros eventos e festivais da área de tecnologia, que eles têm um ticket muito alto de entrada, o Hack and Play ele é completamente gratuito. Então, a gente costuma dizer que o Hack and Play é o nosso carnaval do conhecimento, que a gente se inspirou no carnaval para desenvolver o Hack and Play. E da mesma forma que o carnaval tem a duração de 4 dias, o nosso evento também tem, é completamente inclusivo, democrático. Então, só na edição desse ano, a gente teve mais de 90 mil inscritos. Então, é que a gente fala, foi uma verdadeira loucura, o bairro ferveu de jeito como o nosso frevo ferve. Ô Mari, pois não. É em Recife mesmo ou é Olinda? Não, é em Recife. É em Recife. Pergunta importante. É em Recife. E aí a gente ativa, são 83 espaços de conteúdo. Então é interessante que o festival, ele não é mais feito só pelo Porto Digital, e sim pelo conjunto das empresas que estão lá dentro. Então as empresas, de uma forma carinhosa, elas entregam seus espaços e a gente transforma os espaços em auditórios e ali a gente gera muito conteúdo, oficina, workshop. E na parte da noite a gente tem a parte cultural, com shows. E no sábado a gente faz um evento voltado para a família. Que aí onde a gente começa a sensibilizar desde bebezinho. Que o setor de tecnologia é o setor que está ali, que é aberto, que é para todo mundo. Não é um setor nichado para poucos. Que é muito importante, né? Porque também o espaço de tecnologia muitas vezes tende a ser um espaço muito exclusivo. Exclusivo, né? Exatamente. E também essa questão de exemplos que já foi apontado, né? A importância de ter exemplos, de ter referência, né? De que, por exemplo, tecnologia é uma área, uma carreira para seguir. Né? Acho que isso também é muito importante para isso chegar às pessoas sendo de classe qualquer, de raça qualquer, de gênero. Acho que isso é muito importante. E o festival ajudou muito a gente para criar esse imaginário coletivo pró-tecnologia. Então, foi um diferencial. Esse ano já foi a 7ª edição. A gente teve que interromper, obviamente, durante a pandemia 2 anos, mas senão já seria a 9ª edição esse ano. Mas o festival contribuiu muito para mostrar que tecnologia está, sim, ao alcance de todo mundo. Basta chegar junto que vai encontrar algum curso, algum programa, algum bootcamp, alguma coisa. Todo dia, pelo menos, você encontra 10 eventos acontecendo no Porto Digital. E grande parte deles são gratuitos. Bom, então para terminar, a pergunta-chave. Qual é a visão de futuro para vocês? E para o Nordeste. Para o Nordeste, eu queria, né, o sonho da gente é que a gente conseguisse, né, não ter o Porto Digital, mas modelos bem-sucedidos de política pública como Porto Digital em todos os estados do Nordeste, obviamente. E olhando um pouquinho para dentro, meu grande sonho é que em 2050 a gente tenha 50 mil pessoas trabalhando dentro do Porto Digital. E acho que isso é uma meta
completamente factível da gente alcançar, porque hoje a gente já tem 21.551 pessoas trabalhando no setor de tecnologia. Se a gente, em 2050, tiver 50 mil pessoas trabalhando nesse setor, pode ter certeza que a gente vai mudar a cidade do Recife. Bom, eu acho que o Brasil, né, é uma sociedade muito desigual e essa desigualdade dita muito os pontos de partida de cada um, né? E eu acho que o meu grande sonho é tentar equalizar essas oportunidades, né? Principalmente no Nordeste, meu pai veio de lá, né? Como a Karen também destacou. Saiu da seca, morou em casa de pau a pique no Nordeste, fugindo da seca e da fome, foi trabalhar no Sudeste, onde conheceu a minha mãe, e aí eu nasci numa família de baixa renda. Mas o ponto central é, através de muito, muito esforço, muita dedicação, muito estudo, eu consegui ter uma boa ascensão social, né? Seja econômica e educacional também. Mas o grande ponto é a quantidade de pessoas que ficaram talentosas, que ficaram pelo caminho, não conseguiram atingir o que eu conseguia atingir justamente pelas barreiras, pelas dificuldades. Tá? Eu vi muitas pessoas extremamente talentosas, extremamente boas ficarem pelo caminho. Eu vi várias pessoas que hoje estão presas por causa do tipo, entraram pro crime, que morreram. Então, meu grande sonho é equalizar as oportunidades, a gente realizar melhores políticas públicas no Brasil, para que possa dar melhores oportunidades para que os indivíduos possam atingir seus resultados a partir das escolhas e dos esforços. E não que as circunstâncias e várias coisas externas continuem limitando a população brasileira. Então, esse é meu grande sonho. Eu aqui estou para responder, mas e o de vocês? Bom, eu acho que, né, esse relatório é sobre o Nordeste, né? Mas de certa forma ele é sobre o Brasil, né? Porque o Nordeste, primeiro, é uma grande parte do Brasil, é onde o Brasil começou, né? E de certa forma também o futuro do Brasil, né? Já que é a região mais nova, né? Tem mais pessoas em idade de trabalho e até pessoas jovens, né? Então, o meu sonho, de certa forma, é que o Nordeste tenha um novo ciclo de crescimento que seja um crescimento com mais dinamismo, produtividade e inclusão de que tem sido historicamente, né? Então, né, acho que por isso também a gente está apontando muito esses tópicos, né? Porque o que nós, como economistas, sabemos é que as empresas, o que gera emprego e emprego de qualidade, são empresas que são inovadoras, que crescem, que empregam mais, que façam coisas diferentes, que conseguem alcançar mercados novos, né, inclusive pela exportação, né? Então, o que apontamos no relatório é que isso geralmente falta no Nordeste, né? Tem poucas empresas entrando no mercado, as empresas não estão crescendo, as empresas produtivas não estão tomando o espaço das empresas menos produtivas como deveriam. Né? Então, o nosso sonho é que isso mude, né? Achamos que o Porto Digital é um exemplo excelente de como poderia ser, que de fato o Nordeste tem jeito, existe a possibilidade de ter empresas altamente produtivas, crescentes, inovadoras no Nordeste. As pessoas, os nordestinos, têm toda a capacidade de se empregarem dessa forma. Então, acho que isso é um pouco o nosso sonho, né? De que as políticas públicas poderiam ser viradas mais para turbinar, né, esse dinamismo, esse crescimento da produtividade, e daí o Nordeste ficaria muito melhor. Bom, e acho que o sonho, complementando o que o Cornélio estava falando, a gente vê que, no relatório, a gente vê que o Nordeste tem um potencial enorme para fomentar o crescimento do Brasil. Mas quando a gente fala, às vezes, em crescimento econômico, fica aquela pauta muito lá em cima, né? E eu acho que é importante a gente trazer o que significa crescimento econômico para a vida do dia a dia do nordestino. Quando a gente vê o capital humano no Nordeste, ele tem crescido. Mas o Nordeste ainda é uma região em que é uma das regiões que tem o capital humano mais subutilizado de todas as regiões do Brasil. Então, eu acho que o sonho não é que o nordestino não está trabalhando, o nordestino não está sendo produtivo, não é que o nordestino está sendo preguiçoso. É o sonho de que a gente tenha
todos esses elementos, como a Mari tem falado, de que um contribui para o outro. Então, a gente tem empresas que estão gerando empregos. A gente tem nordestinos que possam ser o que eles quiserem, que não dependa de onde eles estão nascendo. Então, eu acho que esse é o sonho de ter um Nordeste melhor. Um Nordeste em que oportunidades possam virar realidade. Em que o Nordeste não seja somente um ponto de partida para o crescimento nacional, mas também que seja um ponto de chegada para muitos. Muito obrigada, a prosa foi muito boa hoje.